As guerras comerciais estão de volta ao radar econômico. E com Trump no poder, essas tensões podem trazer ainda mais impactos para o mercado global. E hoje vamos desvendar como que tudo isso afeta a economia mundial e o que você precisa fazer para poder se preparar para todas essas tensões que estão por vir. Sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Yuri Leite, sou consultor e mestre em investimentos e no vídeo de hoje a gente vai explorar aqui com vocês os impactos das guerras comerciais na economia global, especialmente com a volta de Donald Trump ao poder, que já tem falado diversos argumentos por aí, mais imperialistas, querendo anexar o Canadá, falando coisas sobre o canal do Panamá, falando sobre muitas coisas da OTAN e que sairia da OTAN, exigindo mais investimentos da OTAN. Tudo isso afeta a economia global e a gente quer falar um pouco sobre isso aqui no vídeo de hoje. E para explicar isso, eu quero que vocês então comecem imaginando dois times de futebol que estão numa disputa muito acirrada, tipo o Brasil versus a Argentina. Um time começa a jogar de forma colocando mais pressão, aí o outro reage colocando ainda mais força e fica aquela briga, o jogo vira um caos e ninguém consegue avançar. Esse cenário é muito parecido com as guerras comerciais, só que aqui o impacto é global e atinge diretamente as economias, os preços e também os mercados. Para começar então, eu quero explicar aqui o que são as guerras comerciais e por que elas acontecem. Guerras comerciais ocorrem quando países adotam medidas protecionistas como tarifas ou sanções, tudo isso para proteger as suas economias. Esse é o argumento que normalmente é utilizado. Esses conflitos podem ser motivados por diversos fatores, incluindo proteger empregos nacionais, reduzir a dependência de importações ou até mesmo pressionar nações rivais para que elas não tenham acesso fácil aí àquele tipo de mercadoria. Essas ações, embora pareçam benéficas no curto prazo, pelo menos é isso que se é vendido, geralmente provocam represálias pela outra parte. Então, se os Estados Unidos colocam alguma sanção na China, a China vai lá e reage, aí começa aquela briga e, no final da história, fica assim, tudo muito caro. E aí eu trago até outro exemplo aqui. Quando um país aumenta tarifas sobre produtos importados, o outro país responde de maneira semelhante, e aí fica esse efeito dominó, que vai afetando aí o comércio global, aumentando o preço e reduzindo a competitividade do mundo inteiro, porque todo mundo vai precisar daqueles materiais a preços mais baratos. E aí o segundo ponto que eu quero trazer aqui é por que Donald Trump intensifica essas guerras comerciais. E o Donald Trump ele é um defensor de políticas protecionistas com sua abordagem American First. And from this day forward, it's going to be only America first. America first. Primeiro vem os Estados Unidos. Durante seu mandato anterior, ele aumentou tarifas sobre produtos chineses e iniciou uma guerra comercial com a China, afetando diretamente a economia global. À época, isso foi pelo menos o comentário da Daniela Di Martino, uma pessoa que já foi até auxiliar do Fed, lá dos Estados Unidos, Banco Central dos Estados Unidos, e ela falou que essa guerra comercial só foi sentida pelos americanos 2, 3 anos depois, e foi mascarada, por conta da questão da pandemia, que meio que a inflação veio, aí todo mundo estava dizendo que era por conta da impressão de dinheiro, mas que era também por conta das sanções. Então demora um tempo para ela ser sentida, e aí ele fez um grande efeito aí dentro da economia. Agora com a sua reeleição, é esperado, pelo menos, que ele retorne essa postura, mirando proteger os empregos nos Estados Unidos e renegociar os acordos comerciais. Essa abordagem, no entanto, ela cria tensões adicionais no comércio global. Outros países vão reagindo ali, impondo suas próprias tarifas, e aí vai resultando em tudo ficando mais caro para os consumidores e para as empresas. E no final da história, acaba também repassando para os consumidores em boa parte, Além disso, essa estabilidade também afeta a confiança no mercado, deixando investidores muito mais cautelosos na hora de colocar e alocar o seu dinheiro. Por quê? Porque se eles veem que o risco aumentou, se vai ter mais problemas, eles começam a se proteger, a diminuir o risco da carteira e isso afeta também os investimentos dentro das empresas. Aí passando isso, então, eu quero falar aqui um pouco dos impactos no mercado financeiro e na inflação global. As guerras comerciais, elas geram incerteza no mercado financeiro, feito eu acabei de mencionar. Investidores tendem a migrar para ativos mais seguros, como ouro e títulos públicos. E se vocês forem ver, por exemplo, o ouro subiu quase 30%, 20%, 30% esse ano. E se vocês forem analisar, principalmente a renda fixa, os títulos públicos dos Estados Unidos tiveram uma queda drástica de curto prazo. Isso por conta justamente de muita gente comprando esses títulos. Então é um sinal de que, de fato,
as empresas vão ficar um pouco mais desvalorizadas, porque a tendência é que as pessoas vão preferindo aí colocar seu dinheiro em coisas mais seguras. E isso acaba, de certa forma, prejudicando as empresas que estão expostas ao comércio internacional. Além disso, tarifas mais altas levam também a um aumento do preço de bens importados. E quando a empresa aumenta o seu custo, ela precisa repassar esse custo para o consumidor, porque senão ela vai ficar no prejuízo. E aí também acaba afetando a inflação global. Com custos mais altos, consumidores perdem também o poder de compra, justamente por conta da inflação. E aí as economias desaceleram. Para combater essa inflação, o Fed tem que aumentar a taxa de juros, ou os bancos centrais pelo mundo vão precisar aumentar a taxa de juros. Aumentando a sua taxa de juros, as economias, as empresas vão pegar empréstimos a juros mais altos. Pegando juros mais altos, aumenta custo. E aí entra nesse ciclo, nessa espiral que é muito ruim para a economia, tanto americana, no caso do Trump, do Fed, mas também a economia global. Esse ciclo afeta empresas, indivíduos, criando um cenário de instabilidade econômica generalizada. Mas uma sugestão que eu posso deixar para você é: não deixe a sua vida financeira ser impactada tão drasticamente por essas decisões que você ainda não entende. E se você quiser entender mais, basta se inscrever aqui no canal agora mesmo para aprender como que você protege seus investimentos e garantir um futuro mais seguro, independentemente do cenário econômico. Tendo dito tudo isso, a gente precisa falar um pouco agora das cadeias globais de suprimentos. As cadeias globais de suprimento, elas são essenciais para o comércio mundial. Elas conectam aí as empresas de diferentes países para que todas possam ter acesso aos seus produtos e vender, Quando tarifas ou restrições comerciais são impostas sobre essas cadeias, elas são meio que interrompidas ou bem reduzidas. E aí empresas enfrentam custos mais altos e, em muitos casos, precisam reorganizar todas as suas operações, o que afeta os consumidores com preços mais elevados, ou até mesmo, em alguns casos mais extremos, o desabastecimento completo. Durante o primeiro mandato do Trump, indústrias como tecnologia e automóveis sofreram grandes impactos. Com sua volta, espera-se que novas barreiras sejam criadas, e aí agravando problemas logísticos e prejudicando também as economias dependentes do comércio global. Muita gente fala que o Trump não vai fazer isso, porque ele é um dono de empresa, ele quer que os Estados Unidos prosperem, mas na verdade a gente não sabe exatamente o que vai ser feito, No primeiro mandato não foi assim tão fácil para o Trump, esse vai ser muito mais fácil, então pode ser que ele tome providências que sejam ainda mais agravantes dentro da economia. Enfim, então a gente chega aqui que as guerras comerciais criam um efeito dominó, influenciando desde os preços até a parte dos empregos e dos investimentos. E com Trump de volta ao poder, o mundo pode enfrentar tensões ainda maiores. Tendo dito tudo isso, eu agradeço a presença de todos que ficaram comigo aqui até o final. Peço que você não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, batendo no sininho, que é para não perder nenhum dos nossos conteúdos, e compartilhar esse vídeo com todos os amigos e familiares para que eles também possam aprender sobre os impactos aí da guerra comercial. Enfim, aguardo você então no próximo vídeo.